Você vai ver. Trabalho legal, você vai ver. Projetos do MPT ganham prêmios do Conselho Nacional do Ministério Público. Mudança nas regras dos planos de saúde de empresas públicas é tema de audiência na Câmara. A entrevista no estúdio é sobre a subnotificação de acidentes de trabalho. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Está começando agora o Trabalho Legal, um programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O Conselho Nacional do Ministério Público realizou aqui em Brasília mais uma edição do Prêmio CNMP. O Ministério Público do Trabalho ficou em primeiro lugar em 2 categorias. Na abertura da cerimônia, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, reforçou a importância do trabalho do Ministério Público. Havendo uma violação grave de direitos humanos, o primeiro direito da vítima é o direito a uma investigação pronta e justa, por um órgão imparcial e independente, que permita a responsabilização do que for encontrado em culpa. A atuação dos Ministérios Públicos na dimensão processual penal, portanto, é resposta direta do Estado ao seu dever de investigar e punir as violações graves de direitos. Essa foi a 6ª edição do prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público. E o Ministério Público do Trabalho foi premiado nas 3 categorias em que foi finalista. Em 2, ficou em primeiro lugar. O Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente do MPT, o Projeto Peteca, foi o vencedor na categoria de Indução de Políticas Públicas. O projeto tem o objetivo de prevenir e erradicar o trabalho infantil a partir do rompimento das barreiras culturais. A boa parte da sociedade ainda vê o trabalho infantil como um não problema, alguns veem até como uma solução para a pobreza, como uma solução para a violência, e tem aqueles que não conseguem ver nada, né? Não conseguem nem perceber o problema. Então, um trabalho com a educação foi iniciado, o projeto tem o objetivo de envolver a escola no combate ao trabalho infantil, porque 80% das crianças que trabalham estudam, mas elas têm uma evasão escolar 3 vezes maior, tem um rendimento escolar 17% menor, e à medida que ela aumenta a idade, ela aumenta a participação no trabalho e reduz a participação da escola. Então o objetivo do projeto é envolver a escola, toda a comunidade escolar, os professores, os gestores, os servidores, os pais, as crianças, nesse debate sobre as ações de prevenção e erradicação do trabalho infantil. Na categoria de transformação social, a Ação Cívico-Social do MPT para imigrantes internacionais e o mundo do trabalho ficou em primeiro lugar. A ação cívico-social ela foi promovida em Roraima, visando a integração dos migrantes venezuelanos que estão chegando ao nosso país através do estado de Roraima. Então ela congregou várias instituições e juntas nós formamos uma verdadeira ação cívico para que essas pessoas possam primordialmente ter o conhecimento dos seus direitos e deveres na seara laboral do nosso país. O termo de cooperação interinstitucional entre o MPT e o MP do Rio Grande do Sul ficou com o 2º lugar, na categoria Destinação de Bens, Unidade e Eficiência da Atuação Institucional e Operacional. O Ministério Público, em regra, tem aquela imagem de fazer investigação e punir, né? E esse projeto ele vem preencher uma lacuna no sentido de termos condições de implementar projetos e fiscalizá-los, né? Ele funciona no sentido de que o Ministério Público direciona recursos para projetos e esses projetos são fiscalizados pelo Ministério Público Estadual. Dá uma grande visibilidade para o projeto, né? Porque a nossa intenção é justamente que seja replicado em outros estados, enfim. Então é um orgulho muito grande. Para o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, é muito importante ver o trabalho do MPT reconhecido. Nós já tínhamos uma tradição de projetos de recomposição de direitos lesados, projetos com muita inserção social, com muitos resultados. Nós não tínhamos, entretanto, a tradição de apresentar esses projetos para concorrer no prêmio do CNMP. Então, na verdade, o meu trabalho, além, obviamente, do apoio da Procuradoria-Geral aos colegas que efetivamente realizam, idealizam e realizam esses projetos, foi de incentivá-los a que nós fizéssemos as inscrições para concorrer a esses prêmios. E o resultado está aqui. 3 prêmios, 2 primeiros lugares, 1 segundo lugar.
em algo que é muito importante, que é essa aproximação do Ministério Público com a sociedade. O Ministério Público fazendo efetivamente a diferença na vida dos cidadãos, das cidadãs do nosso país, interferindo para que a nossa sociedade seja efetivamente melhor. E saindo um pouco daquele Ministério Público investigativo, aquele Ministério Público acusatório, né, que obviamente é a nossa missão, é o que temos que fazer, mas também podemos fazer muito mais, que é estar ao lado da sociedade, e isso aqui, essa premiação representa bem isso. O fato do Brasil ser um país de clima tropical favorece o surgimento de pragas? Na realidade, esse é um dos grandes argumentos que justificam por que o Brasil precisa de mais agrotóxicos, por exemplo, a União Europeia, que é um país temperado. Vem sempre com a justificativa de que, por ser tropical, nós temos mais pragas. Mas, na realidade, a gente não pode esquecer que o Brasil é um país mega diverso. E, do mesmo modo que ele pode também favorecer o surgimento de pragas, ele também tem uma opção enorme de controle biológico, porque nós temos uma quantidade enorme de organismos que atuam hoje. Não é à toa que nós teríamos uma floresta fantástica, nós teríamos todos esses nossos biomas riquíssimos. Se nós não tivéssemos o controle biológico atuante, nós não teríamos essa vegetação. Então, eu acho que é um argumento furado, porque o que tem é o Brasil tem uma perspectiva fantástica de ser um dos grandes produtores de controle biológico para o mundo, exatamente por essa grande biodiversidade que nós temos. A gente está acompanhando aqui no Trabalho Legal a discussão no Congresso sobre o projeto que pode flexibilizar as regras para o uso de agrotóxicos. Enquanto isso, uma decisão judicial chegou a suspender o registro do agrotóxico mais usado no Brasil, mas a liminar foi derrubada na segunda instância. O registro de produtos à base de glifosato foi suspenso pela 7ª Vara do Distrito Federal no início de agosto, em processo movido pelo Ministério Público Federal. Na ação, o MPF pede a reavaliação dos efeitos tóxicos do produto. A lei brasileira prevê a revisão do registro de agrotóxicos em caso de alertas internacionais e estudos científicos que apontem problemas no uso das substâncias. Em 2008, a partir dessa prerrogativa legal, a Anvisa colocou 14 agrotóxicos em reavaliação toxicológica, que é a análise dos efeitos tóxicos sobre a saúde humana. A Anvisa, na época, teve uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, que é do Ministério da Saúde, para fazer uma avaliação técnica dos estudos publicados na literatura científica. A Fiocruz concluiu os seus estudos, o seu parecer, em 2009 e, até o momento, a Anvisa não concluiu os 14. Agrotóxico mais usado não só no Brasil, como no mundo inteiro. O glifosato, ele é um herbicida, ele é um agrotóxico do tipo herbicida, ou seja, que mata espécies de plantas. Então, por conta principalmente do plantio dos transgênicos, é o agrotóxico mais usado no Brasil. Então, ou seja, quanto mais usado, maior o risco das pessoas terem contato com esse agrotóxico, principalmente se ele estiver associado a efeitos como câncer, que já estão bem associados ao glifosato, inclusive com reconhecimento da Organização Mundial da Saúde sobre seu potencial, é de grande preocupação. Depois do intervalo, você vai ver uma entrevista no estúdio sobre o problema da subnotificação de acidentes de trabalho. Voltamos em 1 minuto. A aprovação dos transgênicos no país reduziu o uso de agrotóxicos? Não, isso foi a promessa quando foi para liberar os transgênicos, que existia toda uma polêmica, a sociedade questionando qual era a segurança ou não.
A grande justificativa que tinha era essa, que os transgênicos trariam uma redução do uso de agrotóxicos. O que nós vimos é que, a partir do momento que se regularizou os transgênicos, o Brasil passou a ser cada vez mais maior consumidor, a ponto de se tornar o maior consumidor mundial de agrotóxico. Um exemplo típico é o caso do glifosato, né, do herbicida, que pelo uso da soja, que é resistente ao herbicida, ele passou a ser uma tecnologia casada. Você só tem vantagem de usar essa semente se você estiver usando o herbicida específico. Então, com isso, hoje nós somos grandes consumidores de glifosato, um produto que está sob suspeita, inclusive com discussão judicial e sendo reavaliado não só no Brasil, mas reavaliado também na União Europeia. O Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal e no Tocantins realizou em Brasília a segunda edição do Prêmio para pessoas e organizações que se destacaram na atuação jurídica. A premiação é entregue a cada 2 anos e homenageia autoridades, entidades e cidadãos que prestam serviços e contribuições à cultura jurídica e ao Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal e no Tocantins. Tem por objetivo expressar o nosso apreço, o nosso reconhecimento a pessoas ou instituições que desenvolvem uma atividade em prol do direito social. Ou seja, instituições e pessoas que desenvolvem uma temática de trabalho muito próxima àquela do próprio Ministério Público do Trabalho. A professora de Direito do Trabalho, Maria José Palácios, foi uma das premiadas no estado do Tocantins. A nossa preocupação é formar realmente profissionais comprometidos, levando, através do núcleo e da docência, temas de excluídos, como trabalho escravo, como trabalho em frigoríficos, como a contratação irregular de jovens advogados, como a contratação de profissionais brasileiros fora do país e de estrangeiros aqui. E conscientizar cada acadêmico assim, da importância que ele tem na formação de uma sociedade melhor. Outro premiado foi o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, Mário Macedo Caron. O desembargador reafirmou a importância do compromisso social do MPT. É um reconhecimento que às vezes você pensa, será que eu mereço? O Ministério Público do Trabalho é fundamental para, pelo menos, a manutenção dos direitos sociais nesse país. Também foram premiados a diretora do Instituto de Migrações e Direitos Humanos, Rosita Milesi, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários do Distrito Federal, Sindimetrô, a Superintendência Regional do Trabalho do Tocantins e o advogado do Sindicato Urbanitário do Distrito Federal, Ulisses Borges de Rezende. As novas regras de custeio dos planos de saúde geridos por estatais federais foram discutidas em audiência pública na Câmara dos Deputados, em Brasília. Servidores de empresas públicas acompanharam a discussão na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara. Os trabalhadores criticaram as mudanças implementadas por resoluções do Ministério do Planejamento em janeiro. As novas regras reduziram a participação das empresas públicas no custeio dos planos de saúde geridos por essas estatais. Ao mesmo tempo, as mensalidades pagas pelos trabalhadores aumentaram. O procurador do MPT, Afonso Rocha, participou da discussão. Ele chamou a atenção para os impactos das medidas na garantia da saúde e segurança do trabalhador e informou que o MPT foi acionado pelas categorias. A nossa preocupação é, primeiro, a plena respeito à legalidade, ou seja, há de se fazer uma análise se essas resoluções estão ou não a extrapolar aspectos legais, a reserva legislativa. Segundo ponto, o respeito e a garantia da livre negociação coletiva. Estamos vendo, pelo menos os relatos que estão nos chegando, de dificuldade nessas negociações coletivas. Ou seja, e de muitos possíveis retrocessos na pauta social de várias empresas. E nós não podemos ter a falta da noção. O que acontece na União vai reverberar em estados e municípios. Então, essa discussão é uma discussão do Brasil. Procuradores do MPT do Rio Grande do Sul participaram de uma pesquisa para descobrir se os números oficiais de acidentes de trabalho refletem mesmo a realidade. Vamos conhecer os resultados na entrevista do estúdio com Marina Amaral. E aqui no estúdio, hoje a entrevista é sobre acidentes de trabalho. Eu recebo o procurador do trabalho, Rogério Fleischmann.
que coordenou uma pesquisa que revelou que há subnotificações de acidentes de trabalho. Antes da gente iniciar a nossa conversa, vamos dar uma olhada nos dados da pesquisa. O levantamento oficial sobre acidentes de trabalho é feito a partir das comunicações de acidentes de trabalho obrigatórias para os empregadores. O Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho suspeitam que grande parte dos casos de acidentes não é registrada e se juntaram no Rio Grande do Sul para botar essa tese à prova. Foi feito um levantamento mais abrangente sobre acidentes de trabalho com morte no ano de 2016, no estado. Foram coletados dados do Sistema de Saúde e das Polícias Civil, Rodoviária Federal e Estadual. O resultado foi 5,5 vezes maior do que os registros oficiais. Pelas comunicações de acidentes de trabalho, foram 70 acidentes com morte em 2016. Na pesquisa mais abrangente, apareceram 386 casos. Muito obrigada pela presença, doutor Rogério. Eu que agradeço. Como a gente viu alguns dados aí da pesquisa, situação preocupante, no que se baseou essa confirmação da subnotificação sobre o acidente de trabalho? Já havia uma desconfiança em relação aos dados apresentados pelos empregadores, né? Os dados oficiais, eles são baseados principalmente nas comunicações de acidente de trabalho, as CATs, né? Que são comunicações que são expedidas pelos empregadores. Aí já havia em boa medida, subnotificação, porque nas nossas investigações verificávamos acidentes ocorridos e não verificávamos a correspondente emissão da CAT. Então, esse é um primeiro fator que nos levou a buscar as fontes alternativas, né, para se chegar a uma conclusão mais fidedigna. Outro fator importante é que as CATs emitidas, elas se limitam àqueles trabalhadores que são empregados com carteira assinada, né, deixando de fora, por exemplo, trabalhadores autônomos, trabalhadores informais, servidores estatutários, inclusive empregadores, né, que para efeito da nossa pesquisa são trabalhadores também. Então, com base nessa leitura, né, nessa desconfiança, se buscou, então, cruzar várias fontes, né, inclusive a fonte das CATs, mas também os boletins de ocorrência da Polícia Civil, as notificações do Sistema de Saúde, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, e se chegou à conclusão que já antevíamos, né, no sentido de que, de fato, há uma grande subnotificação. Como se percebeu, no Rio Grande do Sul, em 2016, foram notificados 70 acidentes estritos, né, quer dizer, acidentes típicos no trabalho, com óbito, em 2016, e as nossas constatações, pelo cruzamento dessas várias fontes, chegou ao número de 386, quer dizer, mais de um acidente com óbito por dia no Rio Grande do Sul. E quando a gente está falando desses acidentes, são todos com óbitos? A pesquisa focou em acidentes com óbito? A pesquisa focou em acidentes com óbitos porque são acidentes mais evidentes, é difícil de esconder, quer dizer, se pode inclusive buscar a fonte na imprensa, né, desses acidentes, e de qualquer forma eles já indiciam também os outros acidentes, né, que não são com óbitos, mas já podem nos apontar também uma projeção em relação aos outros acidentes. Entendi. Doutor Rogério, qual a sua avaliação em cima dessa pesquisa? Que avaliação que a gente pode fazer sobre os resultados? O resultado é importantíssimo. Ele é um resultado trágico, né, para a população trabalhadora. Por exemplo, trabalhar mata mais do que latrocínio no Rio Grande do Sul, né? Esse é um exemplo interessante para se perceber a gravidade do problema. Mas essa pesquisa ela vai nos trazer dados mais fidedignos, né, para que se consiga trabalhar em prevenção. Quer dizer, a gente não... só com os dados das CATs, que são já subnotificadas, só com esses dados nós não tínhamos um retrato mais fiel da realidade. E aí é exatamente a pergunta que eu te faço. Essa pesquisa, então, gerou algumas conclusões. Sim, gerou conclusões, quer dizer, a gente... por exemplo, no ranking, né, dos acidentes, se verificou que, em termos proporcionais, os acidentes no trânsito é o que mais mata, né, em termos, quer dizer, na proporção para cada 100 mil trabalhadores,
se viu o percentual de óbitos, e o que mais mata é o transporte de cargas, né? Em segundo lugar, a construção civil, né, continua no ranking, sempre esteve e continua nesse ranking. E, em terceiro lugar, uma novidade para nós que trabalhamos geralmente com esses dados oficiais apenas, são os óbitos no setor rural. E, doutor Rogério, essas subnotificações, elas atrapalham ou não o combate e a prevenção, né, aos acidentes de trabalho? Essa resposta o senhor dá daqui um pouquinho, porque a gente vai para o intervalo. Qual a diferença entre o conceito atual de substância perigosa e a proposta em discussão no Congresso de criar o conceito de risco aceitável para o uso de agrotóxicos? Hoje nós temos no conceito da legislação brasileira substâncias perigosas, sabidamente, que possam causar mutação, possam causar câncer, possam causar má formação genética fetal. Elas são proibidas, você não pode registrar no Brasil. A legislação que está se propondo, que foi aprovada na Comissão Especial da Câmara, ela quer transformar a questão do perigo em análise de risco. Então, você vai avaliar se o risco é aceitável ou inaceitável para que uma substância possa ser registrada. Então, não vamos ter mais o princípio de precaução que nós utilizávamos, que a União Europeia utiliza, porque eu não tenho como definir qual é a quantidade, se existe. O próprio Instituto Nacional do Câncer deixa muito claro que não tem um limite para você definir que essa substância vai causar câncer, porque o que pode ser limite para um pode não ser para outro. Então, substância cancerígena, ninguém tem que ter contato. E pela nova legislação, isso vai poder ser a partir do momento que a avaliação seja de que o risco é aceitável, por exemplo, por interesse econômico da produção para exportação. E aqui no estúdio continuamos a entrevista com o Dr. Rogério Fleischmann, que hoje conversa, que nos revela dados aí sobre acidentes de trabalho. E no último bloco, antes da passagem para o intervalo, o senhor ficou de me responder se as subnotificações atrapalham ou não o trabalho de prevenção. Atrapalham muito, né? A gente, no Ministério Público, tem uma linha de atuação que é uma linha reativa, né? Quer dizer, nós recebemos denúncias, investigamos e tomamos medidas necessárias em relação àquela denúncia. Mas há uma linha nova de atuação, que inclusive é a recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público, no sentido de o Ministério Público ser mais proativo. Quer dizer, o Ministério Público definir as suas estratégias a partir de estatísticas, né? Outros fatores também, mas a estatística é muito importante. Então, se não temos uma estatística fidedigna, não poderemos atuar na realidade, não podemos mudar a realidade. É nesse sentido que essa pesquisa busca aproximar, né? Claro que não vai chegar à verdade absoluta, mas aproximar mais da realidade para daí então poder fazer a prevenção focada naquilo que de fato acontece. Doutor Rogério, em relação às causas, até o senhor está comentando sobre as doenças, nós já lembramos quais são os setores que lideram esses rankings sobre os acidentes. E quais são as causas, as principais causas? A estatística, em primeiro lugar, ainda liderando, né, já havia um indicativo nesse sentido, mas liderando as quedas em altura. Então, esse é o primeiro fator que mais mata no trabalho. O segundo fator é o transporte, quer dizer, o deslocamento, né, nas estradas. E o terceiro é choque elétrico. Quer dizer, são as três principais causas que mais matam os trabalhadores. Por outro lado, isso é a estatística que se obteve agora a partir dos dados que temos. A OIT, em 2013, apresentou um estudo apontando que no mundo, isso é uma projeção, obviamente, não é um estudo definitivo, com dados extraídos de toda a população mundial, mas uma projeção de que para cada óbito decorrente de acidente típico, nós temos 7 óbitos por adoecimento. Projeção mundial, então. E
E a gente viu aqui no começo do programa que o termo de cooperação técnica entre os Ministérios Público do Trabalho e Estadual do Rio Grande do Sul foi premiado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Parabéns, doutor Rogério. O que significa esse prêmio para vocês? O termo de cooperação técnica foi firmado para direcionamento de recursos, né, derivados de ações do Ministério Público ou de procedimentos de inquérito do Ministério Público, destinação de recursos dessas ações, desses procedimentos, para projetos da sociedade, né. Nós tínhamos um grande problema que era a fiscalização da aplicação desses recursos. O Ministério Público, em princípio, não tem essa vocação, não é treinado para isso, e nós tínhamos sempre o receio da boa da boa aplicação e de uma aplicação que não resultasse em desvio de recursos, né? Então, a partir desse termo de cooperação, o Ministério Público do Trabalho direciona os recursos para projetos e o Ministério Público Estadual fiscaliza esses projetos. Mais do que isso, esses projetos são definidos de comum acordo entre o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Estadual, basicamente, ou na sua maior parte, em áreas que são comuns de atuação. Por exemplo, criança e adolescência, né? Então, nós temos exemplos de uma universidade privada no Rio Grande do Sul que sofreu uma condenação e ela ofereceu bolsas de graduação para adolescentes oriundos de casas de acolhimento. Quer dizer, adolescentes que, historicamente, saem da casa de acolhimento e não têm para onde ir, porque completam a idade e aí não tem trabalho, não tem perspectiva nenhuma. Já são hoje 10 adolescentes que saíram das casas de acolhimento e estão estudando nessa universidade gratuitamente. Iniciativa maravilhosa que pode com certeza ajudar a mudar o Brasil, né, doutor Rogério? Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, foi um prazer ter participado. Até uma próxima oportunidade. E agora você fica com a nossa dica de leitura. É um livro que procura resgatar as origens históricas das constituições modernas. O Brasil tem uma constituição, já teve várias, tem uma constituição vigente desde 88, e que se insere nesse contexto mundial de constitucionalismo democrático. Essas constituições têm uma origem que começa no Common Law inglês e passa depois para o trabalho das colônias inglesas na América, em que surge, nessa Revolução Americana, uma nova forma de organizar o direito. Essa forma se chama Constituição. Esse livro, que é meu, em parceria com um professor chamado Renato Biliasi, nós procuramos justamente compreender essa formação do constitucionalismo e de quais são os elementos principais da Constituição no sentido moderno. Nós procuramos trabalhar sempre com fontes as mais próximas possíveis das fontes primárias, ou seja, discursos, panfletos, documentos constitucionais do período que nós estudamos, e nós procuramos sempre pensar com uma mentalidade moderna. O livro se conclui com a discussão sobre o que significa o controle de constitucionalidade, o que significa uma norma constitucional ser superior a uma norma infraconstitucional, como se construiu esse raciocínio, que hoje é tão importante nas democracias contemporâneas. O público-alvo vai desde estudantes de direito até profissionais interessados nesse conceito moderno de Constituição e na compreensão do que é a jurisdição constitucional. Chegamos ao final de mais um programa. Antes de encerrar, lembro que a sua contribuição é muito importante para a gente. Por isso, sugestões de reportagens podem ser enviadas para trabalholegal.pautas@gmail.com. Agora, para ficar por dentro das ações do Ministério Público do Trabalho, basta acessar o portal www.mpt.mp.br e também as nossas redes sociais. Obrigado pela audiência e nos vemos na semana que vem. Tchau!